espíritos durante a noite. Então, se nós temos sonhos, sonhos perturbadores, sonhos em desequilíbrio, sonhos vivendo um momento de viciação, isso denota que durante o dia nós temos contato com essas situações, mesmo que seja em pensamento, porque para o espírito o pensamento é muita coisa, muito mesmo, muito mais do que até algumas ações. O pensamento é, vamos dizer, a principal matéria que se consome no plano espiritual. Então a gente tem que observar que esse mau sono e maus sonhos são consequências do nosso dia aqui. E para mudar isso tem que mudar a sintonia. Mas como eu mudo a sintonia? Muda a direção que a gente tem tomado em relação a tudo na nossa vida, vigiar e orar. E não pense que isso você vai conseguir, nós não vamos conseguir isso em uma semana, vai levar bastante tempo, porque o tempo que levou para desajustar também não foi tão curto. O tempo que levou para desajustar vai ser o tempo igual ou maior para fazer o ajuste. Simples. O que devo fazer para me sentir bem me sentir bem neste momento, né, energético que nós estamos vivendo, né? É um momento que tem está conturbado energeticamente. Quem é médium com experiência em reunião mediúnica, em vivência da mediunidade, pessoas que têm mediunidade de repercussão física principalmente, e os outros de repercussão intelectual, pessoas que têm evidência, clarividência, vê que o plano espiritual que a gente tem acesso, né, nós não temos acesso às esferas superiores pelo nosso padrão, mas o acesso que nós temos ao plano espiritual imediato a esse nosso encarnado já mostra que o plano espiritual, ligado mais à crosta terrestre, ele está vivendo um momento de muita movimentação. O assunto nestes planos é exatamente o vírus. Então os espíritos ficam na expectativa de quem vai desencarnar e quem não vai. As pessoas, os familiares ficam torcendo e orando para que seus familiares encarnados não desencarnem, né? Para que eles cumpram o seu planejamento reencarnatório. Não que eles desencarnariam sem a permissão de Deus, não é isso, mas a espiritualidade torce, os familiares dessa pessoa torcem para que ela tenha mais tempo para conseguir viver mais e se melhorar mais, para ela desencarnar melhor. Então, esse assunto é o assunto do momento. Todos os espíritos ficam falando disso o tempo todo, com ansiedade, com medo. Os nossos obsessores ficam torcendo para a gente pegar o vírus e desencarnar, porque dessa forma a gente já cairia na mão deles e aí eles vão poder, né, fazer essa vingança ficar mais divertida para eles. Então, o obsessor não quer que você cumpra seu planejamento reencarnatório, então quanto antes você desencarnar, melhor para eles. Então, hoje nós vivemos nesse estado de coisas no plano espiritual. E aí a pergunta, o que devo fazer para me sentir melhor, me sentir bem no meio de todas essas informações, emoções e pensamentos que a gente recebe dos encarnados e desencarnados? Olha, a receita que a espiritualidade dá para sempre, para esse momento e para momentos que são diferentes desse. Oração, evangelho no lar, cuidados com a alimentação, porque não dá para imaginar que à noite nós vamos ajudar a espiritualidade superior como médiuns, doando fluido depois de comer uma feijoada gorda à noite. Não dá, né? A literatura é clara em relação a isso, as dificuldades que o nosso corpo vai ter para fazer a digestão impedem que o espírito consiga se desligar com facilidade do corpo físico. Então, como o corpo vai ficar processando o alimento pesado durante mais tempo do que seria o ideal,
o corpo vai reter o perispírito próximo a ele, porque o corpo está em estado de dormência menor do que ele estaria se tivesse tido uma alimentação frugal. Aí alguém poderia perguntar, mas Flávio, no livro Nos Domínios da Mediunidade e Missionário da Luz, André Luiz não mostra que antes da reunião mediúnica os médiuns recebem aplicações de passe no estômago para acelerar o processo? Depende muito do caso, mas a gente não deve cogitar que a espiritualidade vai sair pelo mundo todo aplicando passe para que o sistema digestivo faça logo o processamento do alimento para liberar aquele médium. Até porque quando eles fazem isso é porque o médium é imprescindível para o trabalho, como acontece nas duas situações dos livros. Não é o caso que a espiritualidade precise de todos os médiuns para que ela faça esse trabalho de acelerar a digestão para levar eles para lá. Nós não podemos esquecer que o grande beneficiado de participar desse trabalho somos nós. E se nós não temos a disciplina de cuidar do nosso corpo, de ter uma postura de médium, a espiritualidade não vai violentar o nosso livre-arbítrio. Quem tem que se cuidar somos nós, porque quem ganha o maior salário participando desse trabalho somos nós mesmos. Então a gente tem que se preparar e ter a disciplina que é necessária para fazer parte desses trabalhos, porque se a gente não for, tem outros médios que poderão ajudar. Esse momento tem relação com a transição planetária? Olha que interessante a pergunta. Nós acreditamos que sim. E a gente não deve deixar de fazer um retrospecto. Nós estamos aproximadamente a 170 anos de transição. Não é? A espiritualidade já nos informou, através de livros confiáveis e médios confiáveis, que o processo de transição planetária, a última hora, começou quando Kardec publicou a Codificação do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, 4 de abril de 1857. A partir dali, começou a contar o relógio da transição planetária, que eles estimaram sendo cerca de 200 anos. Ou seja, a transição planetária começou com o lançamento do Livro dos Espíritos e vai terminar 200 anos depois. Hoje nós temos aproximadamente 170 anos do começo da transição planetária. Então, esse evento tão importante como está sendo para mexer no nosso emocional, nas questões geográficas do planeta, econômicas, sociais, de saúde, de todos os aspectos, é lógico que isso tem a ver com a transição planetária. É um momento de renovação espiritual da Terra. Por isso que nós estamos vendo tantos acontecimentos positivos. Tantas pessoas querendo fazer trabalho de auxílio, tantas pessoas querendo ajudar a fazer o bem. Então isso tudo faz parte desse processo que começou há 170 anos atrás. E tudo indica, conforme relatos que tem no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, até mesmo no Evangelho original de Jesus, de 2000 anos atrás, quando Jesus fez o chamado Pequeno Apocalipse, nós já sabemos, através de todas essas fontes confiáveis, que a última hora, essa hora que nós estamos vivendo, esses últimos 200 anos, eles seriam emocionantes. E faltam apenas 30 anos para terminar a transição. Então imagine o que nos espera nesses 30 anos. Muitos acontecimentos emocionantes, até 2057 aproximadamente, muitos acontecimentos emocionantes, muitos aprendizados. E curioso é que a gente costuma pensar assim, meu Deus, eu não dou sorte na vida, eu jogo na loteria, nunca ganhei na loteria, jogo no bingo, nunca ganhei no bingo, participo de sorteio, nunca ganhei um sorteio. Olha que coisa fantástica aconteceu. Nós estamos aqui encarnados na última hora. Nós somos trabalhadores da última hora, ou seja, qualquer um que está encarnado hoje, pode ser trabalhador encarnado da última hora. Os desencarnados também podem, mas nós estamos aqui vivendo em tempo real. Nós estamos vendo tudo isso e vamos ter essa história na memória para contar
para todo mundo que a gente estava encarnado num momento tão decisivo igual a esse. Isso não é à toa. Não devemos pensar que nós fomos simplesmente sortudos. Somos sortudos, mas nós devemos ter tanta dívida que Jesus disse: olha, eu vou te dar a oportunidade. Vou colocar você lá no olho do furacão, no momento decisivo da terra, para você se redimir de tanta coisa que você fez contra as leis divinas. Então agora é uma oportunidade ímpar que nós não podemos perder, temos que aproveitar. E aqui, nós estamos já nas últimas perguntas, né? E veio uma outra aqui, ó. Qual o padrão energético desse momento? Interessante também, pode parecer assim uma pergunta estranha, mas qual o padrão energético? A gente já falou muito sobre isso, né? Nesse estudo mesmo aqui, mas é interessante a pergunta porque o que nós temos visto aqui no meio dos encarnados? É algo curioso. Quem estava bem antes da pandemia, depois da pandemia ficou melhor ainda. Aquelas pessoas que eram otimistas, que eram positivas, que pensavam em coisas boas, que já faziam algum trabalho de auxílio ao próximo, isso intensificou. Você percebe essas pessoas mais ativas, mais otimistas, mais esperançosas, com mais vontade de realizar. São essas pessoas que estão fazendo essas campanhas para doação de alimentos, de cesta básica, fazendo máscara para doar para os hospitais. São essas pessoas que estão doando dinheiro, inclusive ao Estado, ao SUS. Né? O brasileiro tem resistência a dar dinheiro para o Estado, que diz, esse dinheiro vai ser roubado, esse dinheiro vai ser desviado. E um monte de pessoas têm feito isso. As pessoas estão doando-se e doando coisas também. Um monte de artistas fazendo shows grátis na internet para entreter as pessoas, para ocupar as pessoas em suas casas durante esse momento de retiro espiritual forçado. Então, tudo isso são repercussões de ações que já eram feitas por nós antes. Mas, por outro lado, quem estava numa ascendente negativa intensificou também. Quem era medroso ficou mais medroso. Quem era triste parece agora mais triste. Quem estava desesperançado hoje parece mais desesperançado. Por que isso acontece? Exatamente por tudo que a gente falou. Como intensificou as emoções, cada um sintoniza com a frequência que lhe é compatível, que ele deseja. Quem já estava focalizando nas frequências de ordem inferior, as frequências ficaram mais intensas, mais fortes e mais variadas. Tem mais ainda frequências inferiores. É como se tivessem crescido o número de rádios, né? Números de TVs, né? De emissoras de baixa frequência, do mesmo jeito que aumentou o número de emissores de alta frequência. Então aqui tem mais programas de alta frequência do bem para a gente assistir, e tem mais programas de baixa frequência para a gente assistir. Escolha de cada um. Se a gente foca em coisas boas, a gente vai assistir os canais que estão passando coisas boas. Se focar em coisas que não são boas, tem mais variedade de coisas que não são boas. Por isso que intensificou-se as emoções. Mas é mais do mesmo. Não é mais de algo diferente, né? Quem já estava numa frequência alta, aumentou e se fortaleceu. Quem estava numa frequência inferior, aumentou e se enfraqueceu. Simples assim. Então, esse momento, né, com base em tudo que nós acabamos de dizer, é um momento de muita reflexão, de muito aprendizado, e que nós precisamos, não é, sempre ter em mente que tudo que acontece em nossa vida são escolhas. O nosso destino é puramente escolhas. Escolhas que nós fazemos hoje ou escolhas que nós fizemos há 100 anos atrás. Parte das coisas que acontecem em nossas vidas hoje foram escolhidas há um mês, há 5 anos, há 10 anos, há 100 anos atrás. Partes do que está acontecendo hoje foram escolhidas hoje de manhã. Mas, em síntese, tudo o que acontece na nossa vida são escolhas que foram feitas
a um tempo maior ou menor. Sempre. O que nós precisamos ter em mente é isso, para nós pararmos de nos vitimizarmos e deixarmos a nossa vida na mão de Deus, na mão de Jesus, na mão dos nossos pais, nossos filhos e tudo mais. A nossa vida pertence a nós e nós somos resultado das escolhas que nós fazemos, porque até quando nós não escolhemos, nós estamos fazendo uma escolha de não escolher. Simples assim. Precisamos então cada vez mais tomar as rédeas de nossas vidas e perceber que todas as possibilidades estão abertas para nós. Não há nada que a gente não possa realizar. Nada. É simplesmente pensar, planejar e não deixar a vontade passar, porque a vontade representa boa parte da nossa realização. É querer em todos os níveis, no nível do falar, no nível do pensar, no nível do agir e no nível do sentir. Um abraço a todos, até o próximo estudo, né? E que a gente saia dessa experiência de retiro espiritual forçado melhor do que nós entramos, e com certeza sairemos. Um abraço a todos.